Salve, salve, meu amigo concurseiro, seja muito bem-vindo ao Brabo Concursos, o melhor canal de concursos do YouTube. Para você que não me conhece, eu sou o professor Kio, professor de matemática e raciocínio lógico, e hoje eu vou trazer para você um assunto muito importante para a sua preparação. Se você quiser fechar a prova de matemática e de raciocínio lógico, você precisa estar afiadíssimo aí na tabuada. Eu sei que tem gente que tem calafrio só de ouvir falar em tabuada, mas não tem jeito. Se você quiser ter um bom resultado, vai precisar dar atenção nesse assunto. Por isso eu peço que você fique até o final desse vídeo, eu vou mostrar para você uma estratégia para você mesmo construir a tabuada, de modo que você nunca mais vai passar por aquela situação desagradável de dar aquele branco, de travar na hora de resolver o exercício. E pior, né? Às vezes acontece isso bem na hora da prova. Para a gente começar a falar sobre tabuada, podemos dizer que a tabuada é a organização em forma de tabela das 4 operações básicas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Existe tabuada da adição, subtração e divisão também, não é só da multiplicação aí que todo mundo conhece. E uma curiosidade sobre a tabuada é que ela tem esse nome porque lá na antiguidade os registros eram feitos em tábuas, daí o nome tabuada que a gente usa até hoje. Agora que a gente já sabe o que é tabuada, vamos focar na mais famosa delas, a tabuada da multiplicação. É muito comum a gente ouvir dos alunos que mesmo eles tendo decorado bem a tabuada, depois de ficar um tempo sem fazer exercícios e sem fazer conta, eles esquecem a maior parte dos resultados aí das principais tabuadas. Por isso é importante você ficar atento aí ao poder das revisões periódicas, para você minimizar o efeito aí dessa curva do esquecimento. E claro, acompanhar com atenção o passo a passo que eu vou te mostrar para você entender o processo. Daí a sua chance de passar por isso vai ser muito menor. Mas se o que você quer é aumentar as chances de você passar no concurso, dá logo um like nesse vídeo e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações do melhor canal de concursos aqui do YouTube. Para a gente falar então das tabuadas da multiplicação, vamos começar falando da multiplicação, que nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui 5 vezes 3, eu quero dizer que a gente vai somar o número 3 5 vezes. Então, a gente vai adicionar 5 parcelas iguais a 3. O inconveniente é que quando a gente tiver números maiores, por exemplo, se a gente for fazer 8 vezes 7, nós vamos ter que adicionar 8 parcelas iguais a 7. Daí, se você quiser fazer essa soma na marra, parcela a parcela, além de ser um processo demorado, corre um risco de você se perder no meio do caminho. Então, voltando lá para as 10 tabuadas, nós vamos escolher aquelas que nós vamos chamar de principais, que são as mais simples, e aí qualquer uma tabuada que não seja principal, a gente vai desenvolver uma estratégia para obter elas a partir dessas principais. E aqui eu já tenho uma notícia muito boa para você. As tabuadas principais são as mais fáceis para você construir e memorizar. Vou começar pela mais fácil de todas, que é a tabuada do 1. Quando você vai fazer 1 vezes um número, você vai somar apenas uma parcela igual àquele número. Então vai dar o próprio número. Por isso que o número 1 é conhecido como elemento neutro da multiplicação, porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. Assim, se você for fazer 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes 4 vai dar 4, 1 vezes 5 vai dar 5, e assim sucessivamente você consegue terminar aí a tabuada do 1 sem nenhum sofrimento. E aí, para emendar com a tabuada do 1, nós vamos pegar a próxima tabuada principal, que é uma muito fácil também, que é a tabuada do 10. Parecidíssima com a do 1, a diferença é que vai ter um 0 nos resultados, Então 10 vezes 1 vai ser 10, 10 vezes 2 vai ser 20, 10 vezes 3 vai ser 30, 10 vezes 4, 40, e da mesma maneira você consegue aí finalizar a tabuada, construir a tabuada do 10 sem sofrer, de forma rápida e precisa. Podemos então passar agora para a nossa terceira tabuada principal, que é a tabuada do número 2. Quando a gente vai fazer 2 vezes um número, a gente vai adicionar 2 parcelas iguais a esse número. Então a gente vai estar dobrando o valor. Então a gente pode utilizar os dedos aqui para a gente fazer isso. Então quando eu vou fazer 2 vezes 1, basta eu dobrar aqui, então eu vou ter 2. 2 vezes 2 vai ser o dobro de 2, que é 4. 2 vezes 3, eu dobro aqui, e aí a gente vai ter 6. 2 vezes 4, dobro aqui, e eu tenho 8. 2 vezes 5, eu dobro aqui, dá 10. E aí chega o problema, Quando você passa de 5, vai faltar dedo na sua mão. Então, para fazer o 6, eu tenho aqui 5 nessa mão, mais 1 nessa. E aí a gente vai usar um processo bem simples aqui da matemática, que é quebrar o problema em partes. Então, primeiro a gente vai dobrar essa mão. Então, o dobro dessa mão dá 5, com o dobro 10. E aí, dobramos essa aqui. O dobro de 1 é 2. Então, o resultado vai ser 10 mais 2, 12. E podemos fazer isso com os outros números também, O 7 vai ser 5 mais 2. Aí a gente dobra primeiro essa mão, 10, depois a gente dobra essa, 4. 10 mais 4,
14. E a gente pode fazer isso com 2 vezes 8, 2 vezes 9 e 2 vezes 10. E o melhor é que você leva os seus dedos aí para todos os lugares. Inclusive, você vai estar com eles lá na hora da prova e você pode fazer isso numa boa, que não vai ter erro. Chegamos então finalmente à última tabuada principal. São apenas 4 tabuadas principais para você ficar atento. E essa tabuada, assim como as outras 3, é muito fácil também, tá? É a tabuada do número 5. Mas antes de falar sobre a tabuada número 5, eu vou trazer para você a propriedade comutativa, que é muito importante, que diz que se você alterar a ordem, né, na multiplicação de 2 números, você não tem diferença aí no resultado. Então, por exemplo, quando a gente faz 5 vezes 3, a gente chama o 5 e o 3 de fatores, tá? E o resultado, nesse caso que é 15, a gente chama de produto. Daí vem aquela famosa frase, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se a gente fizer 5 vezes 3, né, ou se a gente fizer 3 vezes 5, não importa, em termos de resultado, isso vai dar o mesmo valor que é 15, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da tabuada do 5, tá certo? Ó, como a gente vai fazer 5 vezes 1, a gente já sabe pela comutativa que é a mesma coisa que 1 vezes 5, então a gente já sabe aqui que 5 vezes 1 é 5, tá? E aí, da mesma forma, 5 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 5, e a gente já sabe lá da tabuada do 2 que 2 vezes 5, né, dobrou 5 é 10. E aí, a gente também sabe que 5 vezes 10 vai ser a mesma coisa que 10 vezes 5, que a gente já viu lá na tabuada do 10, que é 50. Então, dessa forma, perceba que, como você vai ter 4 tabuadas principais, qualquer tabuada que você quiser fazer, você já sai com 4 valores usando a comutativa, porque você já sabe das tabuadas principais. Daí é só você preencher os demais valores, tá? E para a tabuada do 5, eu vou te chamar a atenção para uma coisa que você pode fazer que é bem fácil, ó. Quando você for fazer 5 vezes 3, é só você pensar na metade de 3, tá? Se tiver dificuldade, pense em dinheiro. Então, metade de 3 é 1,50. Então, o resultado vai ser 15, tá? Por exemplo, 5 vezes 4, a metade de 4 é 2. Então, o resultado vai ser 20. E aí é legal você não ficar viciado aí em fazer a tabuada, em construir lá na ordem, né? Vamos dar um pulo lá, vamos lá para 5 vezes 8, né? Quanto seria 5 vezes 8? Olha, metade de 8 é 4, então o resultado vai ser 40. E aí, 5 vezes 9, a metade de 9 seria 4,50, então o resultado vai ser 45. E aí você pode usar essa mesma estratégia para completar aí a tabuada do 5 sem nenhum problema. Então a gente tem 4 tabuadas principais que você já viu que dá para construir bem rápido e bem fácil, e as demais a gente vai desenvolver uma estratégia para construir elas a partir dessas principais, tá? Mas antes eu vou chamar a atenção de uma tabuada aqui em específico, que é bem fácil da gente fazer, tem várias maneiras, que é a tabuada do 9, tá? Tem uma maneira aí dos dedos, que é bem facinha de você fazer, que é bem popular, mas eu vou chamar a atenção para uma maneira aqui da gente ver isso, que é bem rápido também e bem fácil. Bom, vamos começar fazendo pelas tabuadas principais. Eu sei que 9 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 9, tabuada do 1. Então, eu já posso dizer que 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 9, e a gente já sabe então que é 18. 9 vezes 5, a gente sabe que é 5 vezes 9, então a gente já sabe que é 45. E 9 vezes 10, a gente sabe que é a mesma coisa que 10 vezes 9, então 90. Tá? E aí, eu chamo a atenção para você para esses resultados aqui, ó. Na tabuada do 9, olha o que acontece. Se eu pegar 9 vezes 2, por exemplo, então se eu fizer 2 menos 1, você vai perceber que dá 1, que é exatamente o primeiro algarismo aí do resultado, tá? E aí, se você somar os dois algarismos do resultado, no caso 18, 1 mais 8, o resultado também é 9. Isso vai acontecer em todas as linhas aí da sua tabuada do 9. Tá? Então, 9 vezes 5, por exemplo, a gente tem lá o 5 menos 1 fica 4. Vai ser exatamente o primeiro número aí que vai aparecer no resultado, né? No 45. E aí, perceba, agora, se a gente pegar 45, né, que tem 4 e 5, a gente somar os dois algarismos, 4 mais 5, também dá 9. Tá? Então, a gente pode utilizar esse processo aí para fazer qualquer uma delas. Ó. 9 vezes 3, a gente já sabe que vai dar 27. Ó. É 1 a menos que 3, 2. E o próximo tem que ser quanto falta para chegar em 9, que é 7, 27. Então, 9 vezes 4, por exemplo, 4 menos 1 é 3, vai começar com 3, e ainda falta 6 para chegar em 9, então 36. Tá? E aí, dando um pulo lá para baixo, né, para a gente perceber que a gente não precisa fazer na sequência, 9 vezes 8 vai ser 8 menos 1, 7, e aí falta 2 para chegar em 9, 72. Tá? Então a gente já pode desenvolver uma estratégia para construir qualquer tabuada a partir das 4 principais, tá certo? E a gente vai precisar da propriedade distributiva, que diz o seguinte, que quando a gente vai multiplicar uma soma ou uma subtração por um número, a gente pode multiplicar essas parcelas primeiro para depois juntar o resultado.
Ou seja, a gente fez isso intuitivamente lá na tabuada do 2. Quando a gente foi dobrar o número 6, a gente não tinha dedos suficientes para dobrar o 6. Então o que a gente fez foi pensar no 6 como sendo 5 mais 1. Então a gente dobrou o 5, deu 10, a gente dobrou o 1, deu 2, e aí a gente juntou os resultados. Então 2 vezes 6 deu 12. Então se a gente pensar nesse exemplo 6 vezes 2, basta a gente pensar que o 6 é 5 mais 1, e aí 6 vezes 2 vai ser o mesmo que 5 mais 1 vezes 2. E aí é só fazer 5 vezes 2, que é 10, 1 vezes 2, que é 2, 10 mais 2 é 12. Então 6 vezes 2 vai ser 12. Um outro exemplo seria a gente fazer 8 vezes 4. Por exemplo, a gente pode pensar no 8 como sendo 10 menos 2, tá? Então a gente teria que fazer a conta de 10 menos 2 vezes 4. E aí a gente teria 10 vezes 4 é 40, 2 vezes 4 é 8, então 40 menos 8 seria 32. Trazendo mais um exemplo aí para a gente fazer, ó, vamos fazer então 3 vezes 7, né? Quando a gente vai fazer 3 vezes 7, a gente pode mexer no 3 ou no 7. Vou começar mexendo no 3 primeiro. Eu prefiro mexer no 7, mas depois você vê as duas, você vai poder escolher qual que você acha. Mexendo no 3, a gente vai pensar que o 3 é 2 mais 1. Então 3 vezes 7, eu posso pensar que é 2 mais 1 vezes 7. Aí é só fazer as partes, né? 2 vezes 7, 14. 1 vezes 7, 7. 14 mais 7, 21. Tá certo? Por que eu prefiro mexer no 7? Porque quando eu quebro o 7, eu vou multiplicar por 3, que é um número menor. Então a conta de multiplicação fica mais fácil, né? Então eu vou pensar em transformar esse 7, na verdade, em 5 mais 2. E aí eu vou ter 3 vezes 7, que é a mesma coisa que 3 vezes 5 mais 2. Então é só fazer 3 vezes 5, 15, e 3 vezes 2, 6. E aí eu junto 15 mais 6, também chego em 21. Então, pela comutativa, tanto faz você usar isso aí para 3 vezes 7 ou para 7 vezes 3, você constrói tanto a tabuada do 3 ou com a tabuada do 7 fazendo essa estratégia. Vamos fazer agora 7 vezes 6, tá? E aí eu tenho um número ímpar e um número par. Eu prefiro sempre quebrar o número ímpar porque a gente multiplica por número par. Acho mais fácil, tá? Então eu vou fazer 7, eu vou pensar que é 5 mais 2. Então 7 vezes 6 vai ser 5 mais 2 vezes 6. Então é só fazer 5 vezes 6, que é 30, e 2 vezes 6, que é 12. Aí é juntar 30 com 12, que vai dar 42. Então 7 vezes 6, 42. Tá? Fazendo um outro exemplo, vamos fazer 8 vezes 6. E aí nós temos dois números pares, né? Você pode mexer no 8, você pode mexer no 6, fica à vontade. Eu vou mexer no 6 porque 6 eu troco por 5 mais 1. Eu prefiro do que trocar o 8 por 10 menos 2, eu acho mais fácil, tá? Então eu vou fazer 6 troco por 5 mais 1. Então eu vou ter 8 vezes 6, que é a mesma coisa que 8 vezes 5 mais 1. Aí 8 vezes 5, 40, 8 vezes 1, 8, e aí 40 mais 8, 48, tá? Então, tranquilamente, a gente faz aí qualquer tabuada, usando esse método, a gente constrói qualquer tabuada baseado aí nas 4 principais que a gente já tinha visto anteriormente. E uma coisa muito legal aqui de você usar essa estratégia é que você pode fazer isso também para números maiores. Então, por exemplo, vamos fazer aqui agora 7 vezes 12, tá? E aí eu vou quebrar o 12 em 10 mais 2. E aí eu vou ter 7 vezes 12, vai ser 7 vezes 10 mais 2. Então, 7 vezes 10, 70. 7 vezes 2, 14. 70 com 14, 84. Então, 7 vezes 12 é 84, tá? Vamos fazer 6 vezes 17, vamos quebrar o 17 em 3 pedaços, tá? Vamos pensar que 17 é 10, mais 5, mais 2, tá certo? Então, fazer 6 vezes 17 é o mesmo que fazer 6 vezes 10, mais 5, mais 2, tá? Então, primeira parte, 6 vezes 10, 60. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. E aí é só somar. 60 com 30, 90. 90 com 12, 102. Pronto, a gente já chegou no resultado de 6 vezes 17. Com um pouquinho de paciência e treino, você consegue fazer essas contas até de cabeça. E antes de passar uma dica final, eu vou pedir para você dar o like aqui no vídeo, se você ainda não deu, e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Tá? Nós vamos calcular os quadrados perfeitos de uma maneira bem fácil e rápida. Tá? O que é um quadrado perfeito? Quando a gente pega um número e multiplica por ele mesmo, a gente tem um resultado que a gente chama de quadrado perfeito. Tá? Então vamos começar com 6 vezes 6, 6 ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai procurar um número próximo do 6, né, que a gente saiba fazer a conta de multiplicação. Então o 5 está ali pertinho. Então 6 menos 1, eu tenho 5. E aí, como eu tirei 1 do lado de cá, lá eu vou fazer a mesma coisa, ó, só que eu vou somar 1. Então eu vou fazer 6 mais 1, 7. Então de um lado eu tirei 1, do outro lado eu somei 1. Sempre o mesmo valor, tá certo? E aí a gente basta agora multiplicar esses números, ó. 5 vezes 7, 35. 1 vezes 1, 1. 35 mais 1 é 36. Pronto, já temos o quadrado aí de 6. Tá? Vamos fazer agora 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado. Então, para fazer 7 vezes 7, você poderia fazer, ó, 7 menos 2, já chego no 5, e aí eu tenho que fazer 7 mais 2, vou ter o 9 do lado de lá.
tá? Então, aí eu já teria aí um intervalo, né, com os números, poderia fazer 5 vezes 9, 2 vezes 2 e aí somar os resultados. Mas o que eu vou fazer diferente? Eu vou fazer assim, vamos procurar o 10, porque o 10 também está perto do 7 e é muito mais fácil fazer conta com 10, né? Então, eu vou fazer 7 mais 3 dá 10 e aí a gente vai fazer 7 menos 3 do outro lado, que dá 4. Tá certo? Então, o número que eu somei de um lado é o mesmo número que eu tiro do outro. E aí eu criei um intervalo aí, ó, 4 vezes 10, 40, né? 3 vezes 3 é 9, 40 mais 9, 49, tá? Então fica bem fácil de fazer dessa forma. E aí vamos fazer agora 8 ao quadrado, que seria 8 vezes 8, né? O 8, para achar o 10, está pertinho, né? Só fazer 2. Então, 8 mais 2, 10. Então, a mesma coisa eu faço aqui embaixo, só que tirando 8 menos 2, 6. E aí a gente vai ter, então, 6 vezes 10, 60, 2 vezes 2, 4, 60 mais 4, 64. E claro que a melhor parte dessa estratégia é que a gente pode utilizar ela para os números maiores, né? Então, vamos fazer um quadrado perfeito aqui de um número maior. Vamos fazer o quadrado de 12, por exemplo. Então, 12 vezes 12, a gente vai achar um número ali perto do 12 que é fácil de fazer conta, né? Tem o 10 ali do lado. Então, 12 menos 2 é 10. Então, eu vou somar 2 lá na frente. 12 mais 2, 14, tá? Então, lembra sempre, voltou 2, aumentou 2. Então, agora basta a gente fazer 10 vezes 14, 140, e 2 vezes 2, 4. Aí a gente tem 144. Então, o quadrado de 12 é 144. Viu como fica fácil? Bom, vamos pegar agora um exemplo mais difícil para você perder o medo aí dos quadrados perfeitos. Vamos fazer 26 ao quadrado, tá? Então, 26 vezes 26. Perceba que agora a gente voltar lá no 10 do 26 está longe, né? Então, a gente vai voltar ali no 20, que está mais perto, tá bom? Porque 20 é 2 vezes 10. Então, basta eu dobrar e depois colocar um zero. Então, não é uma conta difícil de se fazer, dá para a gente fazer até de cabeça, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer 26, eu volto 6, eu chego no 20. Legal. Aí, como eu voltei 6, eu tenho que aumentar 6. Então, 26 mais 6, 32. Então, eu vou fazer 20 vezes 32. Então, primeiro, dobrar o 32, 64, e aí colocar o zero, 640. Tá certo? Então, 20 vezes 32, 640. Agora, 6 vezes 6, 36. Basta a gente juntar 640 com 36, 676. Então, o quadrado de 26 é 676 e você chegou facinho, facinho aí no resultado. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo.